Hoje falamos de 4 hábitos para acelerar o FIRE, ou independência financeira, como preferirem, e como eu os operacionalizo na minha vida. Vamos a isso. We want to see what has caused businesses to go bad, and the biggest thing that kills them is complacency. The single most important thing to me in the stock market for anyone is to know what you own. The world does not belong to the pessimists, believe me. Olá malta, gajos do FIRE deste lado, e como já sabem, se há algo que me enerva verdadeiramente são os vídeos genéricos que não acrescentam nada a quem os vê sobre finanças ou qualquer outro tema. Isto porque ninguém precisa de mais dicas sobre dormir 8 horas por noite ou pagar-te a ti mesmo primeiro. Literalmente toda a gente sabe essa porra. E criei este canal um pouco por isso mesmo, para partilhar as minhas ideias e as minhas estratégias que uso para chegar ao FIRE e não debitar repetitivamente coisas que encontro no primeiro artigo na pesquisa do Google sobre qualquer tema. Aqui, já sabem, vão poder sempre contar com exemplos reais da minha parte em todos os vídeos e os hábitos de hoje não vão ser uma exceção. Inclusivamente, hoje vou contar-vos como ganhei boa parte do capital que usei para investir no meu portfólio de ações. E acho que a forma como o fiz te vai surpreender um pouco. Vamos então começar pelo primeiro hábito: dar um trabalho a cada euro. Um dos conselhos mais comuns nas finanças pessoais e que ouvimos imensas vezes é para registares por categorias todos os teus gastos. Mas o que não te dizem é que isso é basicamente uma seca do caraças. Eu filo durante quase 2 anos com a ajuda de uma app, mas para além de ser bastante aborrecido, muitas vezes acaba por esquecer-me dos registros. E depois de vários meses a falhar as minhas contas, pensei: tu és o gajo do FIRE, tu consegues arranjar uma forma melhor do que esta. Ok, a verdade é que na altura eu ainda não era o gajo do FIRE, mas basicamente foi isso que fiz: arranjar uma estratégia melhor que funcionasse para mim. E ela foi definir uma percentagem a alocar todo o rendimento que me chegava aos bolsos em categorias como habitação, ações, criptomoedas, fund money, despesas médicas, carro, entre outras. Para isso, crio subfundos no meu netbanco e fica uma espécie de subfundo para gastar em cada categoria. Assim não tenho que me preocupar em registar, só ir à app e libertar os fundos para a conta principal. Além disso, garanto que não gasto mais do que planeado em cada uma das categorias. Isto funciona bastante bem para mim, mas podes sempre argumentar que eu sou um gajo obsessivo ou compulsivo com hábitos estranhos no que diz respeito ao dinheiro. Mas o que quero dizer e passar é: procura uma forma que funcione para ti, que cumpra os teus objetivos, te ajuda a chegar aos objetivos que propões e que te ajuda a não desistir à primeira de controlar as tuas finanças pessoais. Contudo, se orçamentas as tuas despesas ao milímetro, como eu faço, há um claro problema que se levanta. E surge uma despesa urgente que do nada te arrebenta toda. E aqui entramos no hábito número 2, ter um fundo de emergência disciplinado. Porquê disciplinado? Perguntas tu? Bem, porque nem tudo é uma emergência. E vou dar-te um exemplo pessoal. Por exemplo, à medida que vou ficando mais velho, tenho desenvolvido uma grande paixão por relógios e quero mesmo comprar um Seiko. E embora tenha muito mais do que é preciso para o comprar no meu fundo de emergência e queira desesperadamente aquele relógio, só o posso comprar quando tiver o suficiente na minha categoria de Fun Money. Mas por outro lado, no ano passado fui surpreendido por uma conta de 700 euros no arranjo do carro. Dinheiro que não tinha na categoria respectiva. Aí foi importante fazer um empréstimo do fundo de emergência que foi repondo ao longo dos meses que se seguiram. Desta forma, tendo um fundo de emergência disciplinado, evitei ter de contrair uma dívida e atrasar-me no caminho para o FIRE. Por isso, não se esqueçam, sempre um fundo de emergência disciplinado. Mas, meus FIREs, já controlamos as despesas previstas e mesmo as imprevistas, precisamos agora de olhar para o outro lado do FIRE: ganhar mais pasta. A maior parte de nós tem um trabalho e devemos sempre tentar maximizar o salário, mas sabemos perfeitamente que isso não chega para chegar ao FIRE, a não ser que sejamos um atleta de sucesso ou o melhor cirurgião da anatomia de Grey. Por isso é extremamente importante procurar outras fontes de rendimento. E, por exemplo, posso apontar algumas fontes de rendimento extra que me ajudaram nos últimos anos. A primeira é relativamente simples, foram os dividendos da minha carteira, e este ano conto receber algumas centenas de euros neste campo. Dinheiro que será automaticamente reinvestido para acelerar o juro composto da minha carteira. Para além disso, fiz mais de 100 euros a vender coisas inúteis que tinha cá em casa. E teria sido bem mais, quase 300 euros, se os meus primos não tivessem levado a minha PS4 como prenda. Mas por último, onde ganhei verdadeiramente dinheiro foi na minha carreira como árbitro de futebol. É verdade, o gajo do FIRE é um árbitro de futebol a quem muito provavelmente já insultaste também. E este hobby, quando não vivemos, claro, numa pandemia histórica, rende-me mais ou menos 200 a 400 euros por mês.
o que ajudou bastante o meu caminho para o FIRE, pois permitiu-me acumular bastante capital para investir. Isto pode inclusivamente ser algo interessante para ti, porque toda a formação é grátis. Só precisas de te informar junto da tua associação de futebol local e podes fazer uns trocos enquanto te divertes um pouco. Mas estas são apenas algumas opções. Por exemplo, a minha namorada escreve artigos para o Dr. Finanças e consegue um rendimento extra mensal com isso. Só tens de descobrir o teu talento e procurar pastel extra num side hustle ou num novo negócio. E falando em negócios, chegamos ao último ponto, que é na verdade super simples porque falamos dele a toda a hora aqui no canal. Com as despesas controladas e a maximizar o teu rendimento, o próximo passo é aplicar as poupanças investindo regularmente. E para te mostrar o poder de investir regularmente, ou como diz o Einstein, a oitava maravilha, que é o juro composto, nada melhor do que abrir aqui o que já fazemos bastantes vezes, uma calculadora de juro composto. E vamos fazer aqui um cenário muito simples que acredito que a maioria de nós consegue fazer ao longo de vários anos. Isso vai ser começar com 0 euros de investimento inicial, mas colocar 150 euros de contribuição mensal por um longo período de tempo de 30 anos. Vamos dizer que obtemos uns 6% de taxa de retorno com o investimento acionista, calculamos o valor final, e no final dos 30 anos, apenas com 150 euros por mês, o juro composto leva-nos a uns espetaculares 142 mil euros. E aqui no gráfico é bem possível ver a diferença entre o total de contribuições, 54 mil euros, e o total de dinheiro no final de 142 mil euros. Isto é apenas possível com o juro composto a fazer o seu trabalho ano após ano. E como podem ver aqui, acaba por ser exponencial. Quanto mais tempo tiveres a ter o juro composto, maior vai ser o teu resultado no final. Mas obviamente que não precisas de investir apenas em ações. Muitas pessoas procuram o FIRE com outros ativos, como por exemplo o imobiliário, e podes ouvir muito boas histórias, por exemplo, no podcast Bigger Pockets. O ponto aqui é procurar alocar o capital e deixá-lo a trabalhar e a render para ti. Malta, isto foi o vídeo por hoje. Já sabem que eu mereço o like e mereço a subscrição do canal, por isso carreguem nos botões, por favor. Há vídeos fixes a aparecer por aí, no ecrã, e podem querer vê-los. E até nos encontrarmos de novo, que o mercado seja convosco.